quem será o novo treinador da seleção brasileira. Com praticamente a saída confirmada de Dorival Júnior, ele deixa uma tarefa bem difícil nas mãos do próximo treinador, que é organizar uma seleção competitiva para a próxima Copa do Mundo em praticamente menos de um ano. Tem nomes que já estão rodando na boca de todo mundo e nomes que a galera quer que seja o próximo treinador da seleção. Eu falo de Thiago Carpini, Thiago Motta, Felipe Luiz, Renato Gaúcho e alguns outros. Eu também vou reunir alguns treinadores europeus aqui e vou colocar todo mundo num bolo e falar qual é a melhor opção para esse cenário caótico de menos de um ano de trabalho para organizar para uma Copa do Mundo. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Claro que todo mundo agora tá culpando a CBF pelo problema que acabou de acontecer com o Dorival, né? Porque ele foi escolhido e ele tinha mostrado um desempenho muito abaixo da média. E essa galera não tá errada, realmente o grande culpado é a CBF no final das contas. A gestão deles não é boa já há bastante tempo. Na verdade, eu diria que conta com a sorte já há algum tempo. Eu diria que é um grande fato, né, sobre a seleção brasileira. Quem tá gerindo ali o que acontece por trás não faz um bom trabalho. O grande problema é que a galera coloca muita negatividade em cima disso, né? Como se fosse impossível. Não vai ter como resolver o problema, porque a CBF sempre vai destruir a seleção e tudo mais. E, cara, eu acho que ninguém erra de propósito. É a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, né? Não é o grande objetivo deles errar no treinador. Eles só têm algumas visões que estão ultrapassadas. Como muita gente aqui tem. Inclusive, há um tempo atrás, se você falasse sobre um treinador europeu na seleção brasileira, todo mundo ia te xingar e falar que não pode esse cara europeu tá treinando o Brasil. Hoje, tá claro que não faz muito sentido continuar com esse papo, porque a gente não tem grandes treinadores brasileiros. A qualidade dos treinadores aqui do Brasil tá muito abaixo do que se espera. Esse aqui é um fato inegável. E a galera acha que não tem impacto o que eles fazem, tá ligado? Só que tem. Então tem muita gente em rede social que acha que, por exemplo, uma pessoa ficar se manifestando a favor de treinadores europeus é errado, porque não vai adiantar de nada. Só que adianta. Essa é a negatividade, inclusive, que eu tô falando. Porque tem uma galera que acredita, né, que não muda nada se a torcida fizer alguma coisa, se a galera fizer barulho, e muda, cara. Literalmente muda. Uma torcida pode fazer um barulho tão grande, um impacto tão grande, a ponto de uma galera ter que contratar um treinador em específico. Da galera ter que contratar um jogador em específico, de tanto que a galera spama e pede o jogador, cara. Causa um impacto e sim, pode mudar o cenário. Tem muitos clubes que fazem isso, inclusive atendem a demanda da torcida, né, que tá pedindo tal jogador. Aí começa a galera a fazer montagem com o jogador e tudo mais, até a galera chegar na galera mais alta, eles começam a considerar, né? Aí vai lá conversar com o jogador e às vezes dá certo. Então sim, a torcida tem esse poder. A galera acha que tem menos poder do que o que tem. Na verdade, não. Vocês têm esse poder. Inclusive, eu diria que Dorival só tá caindo desse cargo porque a galera tá fazendo pressão há meses. Há meses a galera tá fazendo essa pressão. Inclusive, se você olhar a entrevista coletiva dele, ele fala sobre isso. Presta atenção no jeito que ele fala, né? Ah, o pessoal fica me criticando. Que pessoal é que ele tá falando? O pessoal da internet. O pessoal que tá lá abrindo hashtag. O pessoal que tá lá cobrando ele, tá ligado? É essa galera. Porque, por exemplo, a mídia pode, a depender do caso, dar uma passada de pano, né? Dar uma alisada ali nos seus favoritos. Eu noto alguns jornalistas que adoram defender jogadores do Brasileirão, né? E descer o pau em quem tá na Europa. Rola isso muito. Cara, isso é uma bosta. Mas acontece, cara. Quando a gente olha pra esse cenário de seleção, velho, vocês acham que não impacta. Só que impacta sim, cara. E, inclusive, uma pessoa sozinha consegue puxar uma galera pra fazer um movimento atrás de determinadas coisas. Então não achem que vocês não têm impacto. Na verdade, vocês têm muito impacto. O problema é organizar isso pra fazer a coisa certa. Então, sim, tem impacto. Sim, a CBF pode ser um grande problema, mas nem por isso precisa desistir, sabe? Não precisa desse movimento de desistência, de tentar desincentivar até outras pessoas, né? Não, você não deveria estar fazendo esse vídeo, porque a CBF nunca vai mudar. Cara, isso é um pensamento derrotista estúpido. Literalmente, a gente tem poder e impacto de mudar esse tipo de coisa, cara. Literalmente, a pressão pode fazer, inclusive, quem tá lá em cima nas cabeças cair do cargo. Se organizar direito, meu amigo, dá pra fazer acontecer. Eu deixo isso aqui claro. Toda vez que tem manifestação de torcida, isso impacta em quem tá lá em cima, não importa qual seja o clube, cara. O Paris Saint-Germain vai mudar coisas porque a torcida tá descendo pau ali e cobrando os caras. E já aconteceu. Não tô falando de um fato que não aconteceu. Aconteceu. Eu quero que vocês entendam isso. Então, sim, a CBF pode ser um problema. Ela tá fazendo uma gestão muito ruim. De fato, vocês têm razão. Mas a solução não é ficar parado e a solução não é não fazer nada. Eu acho que a solução é tentar propor soluções. Exatamente. Tentar achar uma solução. Inclusive é o que eu faço aqui no canal. Por isso os vídeos montando elenco de Guardiola, vídeo montando elenco de outros treinadores interessantes. Eu trouxe até Rubem Amorim, que parecia ter uma ideia interessante, que combina com o nosso elenco e tudo mais. São formas ali de fazer acontecer e de, quem sabe, criar um movimento em torno de um treinador
treinador, quem sabe, incentivar a torcida a fazer isso. É, inclusive, uma forma mais produtiva de mostrar que há uma solução, do que simplesmente sair xingando todos os jogadores. Não vai adiantar de nada. Tem formas de fazer as coisas a maneira correta. Eu entendo a frustração de alguns de vocês, ok? Eu entendo, de fato. E claro, essa gestão, ela tem um problema muito grave, né? Não só eles não queriam um treinador europeu, como hoje isso afeta de trazer um grande treinador europeu. Porque ele vai olhar pra isso e vai ver uma bagunça aqui. E a depender do quão maluco é o cara, ele vai falar, eu lido com a bagunça, eu não tô nem aí, cara. Um cara que eu poderia falar que faz isso é o tal do Mourinho. Ele não parece ligar tanto pra isso, cara. Ele é um cara bastante, pô, vamos fazer acontecer, tá ligado? Ah, não tá dando certo, vamos fazer acontecer. Vou ligar aqui, vou tentar achar uma solução. Ele é sempre esse cara. Mas nem todo treinador é assim, cara. Tem uns caras que pensam bastante se vão ou não pra um lugar. Um deles é Guardiola, por exemplo. Ele não treina qualquer clube. Ele treina o clube que tem mais grana e ele treina o clube que vai ter maiores chances dele ter sucesso. Muita gente acha que, por exemplo, se ele treinasse uma Roma, daria certo. Não. Talvez ele não ganhasse nenhum título, na verdade, com a Roma. Se Guardiola treinasse, por quê? Ele não teria acesso aos jogadores que ele precisa, a ideia dele não ia funcionar no 100%. Então ele vai lá e pensa, acho que eu nem vou treinar um time tão pequeno assim, porque não adianta. Então, tem treinador que vai pensar e vai observar esse tipo de cenário aqui bagunçado na CBF e vai falar, eu não vou treinar essa seleção, cara. Isso aqui é uma bagunça. Eu de jeito nenhum vou perder meu tempo nisso aqui. Então, esse aqui é um grande problema, cara. Tem gente que aceita o desafio, tem gente que não. Um dos que já deixou claro que aceitaria o desafio é Jorge Jesus. Ele deixou bem claro que tá tudo bem pra ele, que ele tem desejo de treinar a seleção. O que é um sinal muito bom, porque ele é um excelente treinador. Basicamente é isso, cara. A gente precisa de um cara que vença esse desafio. Agora, a gente vai falar das opções de treinadores que a gente tem aqui, cara. Eu vou começar por treinadores do futebol europeu, treinadores que a galera tá citando. Vou tentar ser breve em alguns que eu acho que não tem chance de treinar a seleção mais. Eu vou explicar o porquê também. Antes de eu fazer isso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Outra opção que você tem de ajudar aqui o canal é a opção de hype aí. Se você tiver no smartphone, você passa pro lado da aba de comentários. Tem ali a opção de hype, você pode me dar um hype gratuito e faz o meu vídeo chegar em mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @DTCorvo. Lá eu comento futebol diariamente ali. No momento que sai a notícia, eu tô lá comentando. Enfim, é isso, rapaziada. Agora vamos seguir aqui em frente. E, cara, e das opções de treinadores do futebol europeu que a gente tem, cara, tem algumas que eu já citei aqui no canal. Tem elenco montado, inclusive. Tem elenco montado na playlist Montando Elenco, que vai estar no final desse vídeo lá, se você quiser ver a playlist. Eu já falei muitos desses treinadores, alguns têm um encaixe muito bom com a seleção brasileira. E, cara, o primeiro deles é Ancelotti, cara. Toda vez tem alguém falando de Ancelotti. Ah, Ancelotti devia treinar a seleção brasileira, que ele vai ser a grande solução. E, cara, o que eu sinto é que Ancelotti até quis em algum momento. Só que hoje eu acho que ele não quer mais. Vou tentar explicar pra vocês sobre Ancelotti. Cara, a carreira dele é incrível. Não tem o que falar. Ele já ganhou tudo que ele precisava ganhar. A única coisa que vai faltar agora é uma Copa do Mundo. O que também não muda tanto, que a carreira dele vai continuar sendo incrível. Ele tem como ganhar a Copa do Mundo? Com toda certeza, meu amigo. Com toda certeza. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo com o Ancelotti aqui, tentar até fazer uma previsão, é que ele volta pra Itália, provavelmente deve treinar o Milan na Itália, ou ele vai treinar a seleção da Itália. Ou os dois, né? Que é treinar a seleção da Itália, depois ir pro Milan, ou treinar o Milan e depois a seleção da Itália. E aí ele se aposenta. Eu acho que esse vai ser o movimento. Ele tá quase se aposentando já. Então é um treinador que é muito bom, muito acima da média, pode extrair o impossível de jogadores. E é um treinador incrível. Não tem o que falar, cara. Ele é o cara. E o que eu noto é que ele não quer mais treinar a seleção brasileira, cara. Não é mais algo de interesse dele. Então, se eu fosse vocês, eu tiraria Ancelotti da jogada. Eu acho que talvez ele tente ajudar a Itália, que é o país dele de origem, do que o Brasil, que ele já viu que é uma bagunça, né? Inclusive, esse é um grande problema. Aí a gente segue pra Jürgen Klopp. Klopp não liga tanto pra essa desorganização. Quando ele chegou no Liverpool, a coisa era bem bagunçada. Eu acho que ele não liga tanto. Mas ele teria pouco tempo pra fazer um trabalho. E quem sabe ele fosse mal por causa desse pouco tempo e aí a galera demitisse ele antes dele conseguir fazer alguma coisa. Não só isso, Klopp tem um encaixe muito ruim com a seleção. Os jogadores não combinam com ele, cara. A exigência dele de lateral é muito acima da média. Eu mesmo tentei montar um elenco, vai estar aí na tela inclusive o elenco que eu tentei montar. Foi muito difícil, foi incompleto, cara. Faltam coisas, faltam jogadores no meio de campo pra fazer a função determinada que ele pede. Os nossos tipos de jogadores não combinam tanto com a ideia de Klopp. Então Klopp é um treinador que tem um encaixe muito baixo com a seleção. Vai ter barreira de idioma, falta de elenco ali pra realmente fazer a ideia dele. Vai ter várias barreiras que vão impedir que ele seja um bom treinador aqui. Então eu acho que o Klopp tem que treinar uma outra seleção, que não seja a brasileira, provavelmente a seleção da Alemanha mesmo. Ele deve assumir ali depois de Nagelsmann. Acho que é o plano dele, inclusive. Não acho que ele tá ali à toa, não, onde ele tá, ok? Ele deve estar negociando esse tipo de coisa já. Então, se eu fosse vocês, cara, eu não teria Klopp como grande alvo, não, cara. Eu acho que não vai acontecer nunca. Aí a gente tem Pep Guardiola, que gosta da seleção. Tem um encaixe interessante até, não é ruim, não. Só que, de novo, é um cara que quer organização.
Ele não vai entrar em um cenário onde não tá favorável a ele, cara. Já volto a repetir. Não tem isso. Guardiola não treina se não tiver favorável. Principalmente se alguém quiser botar o dedo na convocação dele, cara. Dizer, não, você tem que convocar falando de tal. Não vai rolar, mano. Não vai acontecer. Nenhum treinador grande vai aceitar esse tipo de coisa. Nenhum treinador que tenha vergonha na cara vai aceitar esse tipo de coisa. Aí tem Mourinho. Esse aí aceitaria vir pra cá. Provavelmente não aceita também ouvir sobre convocação. Ele vai pedir os jogadores dele. Mas ele é muito mais fácil de conversar. Inclusive tem uma galera que não entende o que é Mourinho, né? Tem uma galera que acha que o Mourinho ele se dá mal com todo mundo, que ele briga com tudo. Não, cara, Mourinho é um excelente negociador, com direção de clube, com jogador. Ele tem uma ótima relação com um monte de jogador que não tem boa relação com a maioria dos treinadores, cara. Ele já treinou vários desses jogadores, ele sabe ser dele, sabe fazer a parte dele. Ele só não lida com sacanagem, irmão. O cara tá de palhaçada, ele não vai ter paciência, cara. Como foi o caso dele com Eden Hazard, cara. Tem muita gente que odeia Mourinho por causa disso, sendo que Eden Hazard tá errado. O próprio já admitiu que tava errado, velho. É difícil às vezes, cara. Então, você pega e a galera pega sempre esses recortes pequenos de Mourinho pra tentar falar mal dele, e não existe, isso não existe. Ele é um treinador que sim, sabe lidar com grandes estrelas, sabe lidar com direção, então é um cara que pode negociar com a CBF e fazer com que as coisas vão pra um caminho melhor. Inclusive essa é uma parte muito boa de ter um cara que nem Mourinho aqui, porque ele é um excelente negociador, cara. Ele sabe negociar com direção de clube e realmente fazer acontecer a coisa, cara. Fazer o impossível acontecer. Fazer um jogador que não devia estar em um time, tá lá. Temos também Jorge Jesus. Esse aqui é um pouco mais durão, né? Um cara que... um disciplinador, digamos assim. Tenta sempre ensinar as coisas aos jogadores. Um excelente treinador. Já falei muito bem dele aqui. Pra mim é o que tem o melhor encaixe assim, com a seleção. A ideia dele funciona muito bem com a seleção. Ele teria milhares de peças pra poder utilizar. É um puta treinador com uma puta experiência. Taticamente muito bom, porque ele consegue usar várias formações, vários jeitos de encarar o futebol. Ele é incrível. Ele é o cara certo pra esse papel, com toda certeza. Ele vai além de Mourinho e ele tá no momento melhor, o que é um sinal bastante positivo, né? Porque Mourinho tá em baixa, ele tá em alta. Pode ser que seja a hora certa dele assumir a seleção. É um cara que eu gosto e que eu quero que venha. Mas eu não quero que ele venha pra jogar essa Copa. Eu quero que ele venha pra jogar essa Copa e a próxima. Eu quero que ele tenha tempo de trabalho. Porque é um cara que tem grande coisa pra desenvolver aqui e já mostrou que pode fazer grandes trabalhos também. É o meu favorito, inclusive, da lista, né? Mas é difícil. A situação atual é difícil. Porque, de novo, ele não é o tipo de treinador que vai aceitar palhaçada. E aqui a gente tem Thiago Motta. Thiago Motta é um treinador difícil de negociar. Inclusive, ele teve muito problema com a direção da Juventus. Mas ele é um cara justo. Eu sinto que ele é um cara bastante justo com os atletas e tudo mais. A ideia dele ainda não tá amadurecida o suficiente. É um treinador muito jovem. Mas sim, eu acho que ele poderia assumir uma seleção e fazer um trabalho melhor que o treinador atual faz. É arriscado. E o estilo de futebol dele é muito defensivo. Talvez vocês não gostem de assistir. Inclusive, muita gente que pega Thiago Motta, eu tenho certeza absoluta que não assistiu um maldito jogo. Se você assistir um jogo, você olhar e vai falar: isso aqui não é pra seleção brasileira, cara. Isso aqui não parece o tipo de coisa que a seleção brasileira faz. Inclusive, pra mim, isso me irrita bastante. Porque se você não assistiu o treinador, por que você tá pedindo ele na seleção? Então, vamos seguir em frente. Agora nós temos as opções do futebol brasileiro. Tem duas aqui que eu já vou tirar da lista: Thiago Carpini e Renato Gaúcho. Não acho que tenha treinadores brasileiros, tirando Tite, que tenha um alto nível pra treinar a seleção. A maioria deles não é bom o suficiente, não tem padrões táticos que vão estar em nível com a Europa, que é com quem a gente vai disputar a Copa. Então é melhor nem tentar, porque vai dar ruim. Pode ser que um desses caras encaixe, pode ser que a ideia de um desses caras tenha um encaixe legal com a seleção, e aí dê tudo certo, ou pode ser que dê muito errado, e dê uma puta de uma merda, e seja um trabalho ainda pior que o de Dorival. Inclusive tem essa chance, já que Dorival era um treinador dominante aqui, enfrentando esses caras. Então tem um probleminha aí nas mãos aí pra vocês, cara, que estão pedindo esse tipo de treinador. Eu particularmente não sou a favor, eu acho que é trocar 6 por meia dúzia. Aí tem a galera da volta de Tite, né? Volta Tite. Particularmente, que eu gosto pra caramba de Tite, cara. Eu acho ele um excelente treinador. Eu acho que dos treinadores brasileiros ele é um dos melhores. Eu queria muito que ele soubesse, né? E que ele tentasse aprender outro idioma e treinar lá fora, cara. Eu acho que tem grandes coisas pra sair daí. Ele poderia aprender muita coisa e se tornar um treinador mundial, velho. Eu vejo o potencial nisso nele. Eu acho a ideia dele muito boa. Sim, a gente perdeu a Copa do Mundo, mas eu não diria que é por causa da ideia de Tite. A gente perdeu porque Tite não soube escolher os melhores jogadores. Tite acabou escolhendo os jogadores que ele achava que seriam a melhor opção, mas de fato não era. Por exemplo, colocar Fred ali pra fechar o jogo, sendo que Fred sempre fazia cagada ali no final dos jogos. Era pra ter sido Bruno Guimarães. Ele botou Fred. São esses detalhes que fez a gente ser eliminado antes da hora. Então eu acho que o Tite poderia ter ido até pra final e talvez até ganhado, cara. Eu não acho impossível, não. Eu gosto muito de Tite. Se ele voltar pra vir treinar aqui pra Copa do Mundo, pra próxima Copa do Mundo, e depois sair do cargo, maravilhoso. Deus veio salvar a gente, ok? É o que eu acho de Tite. Tô com ele, tô fechado com ele. Eu gosto muito dele. Acho ele um treinador excelente e não vou falar mal dele, não. Acho que é uma solução também. Aí temos Abel Ferreira, né? Que é uma opção. Talvez uma das melhores da lista. Talvez a mais realista, né? É um cara que pode assumir o trabalho. Eu acho Abel Ferreira meio surtado. Apesar de eu achar taticamente ele o melhor que tem aqui. O comportamento dele é estranho, cara. Assim, ele é um treinador esquisito. Por último, nós temos Felipe Luiz. Aqui a gente tem um problema bem grande aqui nas mãos. Por quê? Essa é uma carta que eu não quero queimar agora. Não acho que vale a pena. Felipe Luiz tem que treinar
treinar o Flamengo aí durante um tempo, depois ir pro futebol europeu, e aí quem sabe voltar pra seleção daqui a 2, 3 anos, quando ele já estiver pronto. Não demora tanto assim não, mas ele precisa de tempo de trabalho. Calma, Felipe Luiz ainda não tá pronto. Pode ser que ele se saia muito bem na seleção e seja tipo o novo Scaloni, ou pode ser que a gente destrua a carreira dele e a moral dele aqui no Brasil, e aí a gente perca o treinador. Eu não quero isso, então eu prefiro esperar, né? Ter um pouco de calma. Ver muito torcedor do Flamengo me falar que, não é a torcida do Flamengo que tá pedindo. Não minta pra mim, ok? Porque eu tenho torcedor do Flamengo que me segue no Twitter e eles que me vêm perguntar de Felipe Luiz na seleção brasileira se é uma boa ideia. Então não venha me dizer que não são vocês, porque eu não vejo ninguém de outra torcida vindo me perguntar isso. Eu sei quem é a galera que me segue. Eu sei quem é flamenguista e quem não é. São vocês que vêm me perguntar isso. Seguimos aqui o vídeo, cara. Então quem é a melhor opção de todas essas que eu falei, cara? Cara, a melhor opção atual pra assumir esse trabalho e em pouco tempo fazer as coisas rodar é Tite. Ponto final. Vários treinadores que eu falei aqui, que pra mim é a melhor opção, podem se queimar em pouco tempo, como o JJ, né? Pode ser que ele não consiga organizar em pouco tempo e a galera começa a xingar ele e ele sai do cargo. E aí a gente queima uma peça antes de acontecer. Eu prefiro pegar um treinador que já tá habituado com o Brasil e que sabe como lidar com a seleção brasileira e que o encaixe vai ser rapidinho de fazer, como um Tite que já treinou a galera ali, que já conhece todo mundo, do que pegar e jogar no colo de um Jorge Jesus da vida e queimar ele antes da hora, ou queimar um Felipe Luiz antes da hora, ou muitos outros. Tem dois aqui que pode ser um risco, mas que vale a pena correr. Primeiro, Abel Ferreira. Eu não sei se Abel Ferreira merece um ciclo inteiro, porque eu volto a falar, o cara me parece ser bem surtado da cabeça. Então, eu não sei como seria ele lidando com grandes estrelas. Não sei como seria o comportamento dele. Mas vale um teste. Quem sabe, se ele for muito bem nesse pequeno período de um ano, ele se torna treinador da seleção brasileira permanente. É um cara que eu queria ver lá. Pensando no novo, pensando em algo diferente, Abel Ferreira seria uma opção sólida. E por último, a maior loucura de todas, Thiago Motta. Sim, cara, é doideira meter Thiago Motta. Ele não tem o estilo que seria o melhor da seleção. Ele ainda tá muito novo. Só que eu acho que ele já tá pronto pra poder fazer um trabalho ali. E ele já tem experiência pra isso. Agora, eu tenho medo. Bastante medo. E essa é uma carta que talvez eu não ligue tanto de queimar, porque não sei se ele é um treinador de seleção, cara. Vale a pena um teste. Pelo teste, né? Vai que é a solução que tá faltando. Vai que é o futebol que vai encaixar e a identidade que falta na seleção, né? Em vez da gente ficar imitando o Guardiola, em vez da gente ficar imitando o treinador europeu, trazer uma identidade diferente como a que o Thiago Motta traz, né? O futebol dele é muito diferente de tudo que você já viu. Então, é um cara interessante pra se ter, cara. E quem sabe ele traga uma solidez defensiva que faça a gente ganhar de 2-0, mas a gente vá pra final, a gente ganhe, sabe? Pode ser que seja ele o cara. Não sei, ok? Não vou dar essa certeza aqui pra vocês. Volto a falar, eu gosto muito de Thiago Motta, mas ele ainda não me mostrou nada demais. Só que, quem sabe, ele pode ser a solução, cara. Não duvido. Não duvido de nada. E é basicamente isso, cara. Sim, eu disse que a solução é Tite. Eu sei, muitos de vocês não gostaram, mas só tem ele, cara, que pode assumir e fazer alguma coisa agora. Desculpa. Que não tem risco nenhum, é ele. E basicamente esse foi o vídeo, rapaziada. Obrigado pra quem deixou o like, quem hypou, quem fez esse vídeo ir pra frente. E você que chegou até aqui, que escutou o vídeo inteiro, muito obrigado. É a presença de você que faz o canal continuar. É isso, rapaziada. Agradeço a todos que colaram. Tchau.